Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira. Esta edição especial do nosso podcast traz um bate-papo com a diretora gaúcha Ana Luísa Azevedo. Ela faz parte da Casa de Cinema de Porto Alegre e acaba de lançar no streaming o seu mais novo filme, Aos Olhos de Ernesto. Pois é, o longa é mais um do cinema brasileiro que estava prestes a ser lançado nos cinemas quando as salas tiveram que ser fechadas por conta da pandemia. Inclusive, Belo Horizonte, onde o cinematório fica instalado, foi a última cidade onde Aos Olhos de Ernesto foi exibido no cinema, em uma sessão de pré-estreia. Em Aos Olhos de Ernesto, o personagem título é um senhor uruguaio que enfrenta as limitações da idade avançada, como a solidão e a crescente cegueira. Viúvo, Ernesto recebe visitas esporádicas do filho e sai de casa basicamente para ir ao banco buscar sua aposentadoria. Certo dia ele conhece Bia, uma jovem cuidadora de cães que também enfrenta dificuldades em sua vida solitária. O laço de amizade entre os dois revela então novas perspectivas de vida para cada um. Ernesto é interpretado pelo ator uruguaio Jorge Bolani, enquanto Bia é vivida pela atriz Gabriela Poester. O elenco também conta com Jorge Delia, Júlia Andrade, Glória Demassi, Áurea Batista e Marcos Contreras. Aos Olhos de Ernesto tem roteiro assinado pela Ana Luísa Azevedo em parceria com o cineasta Jorge Furtado, e o filme ganhou o Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, além dos troféus de Melhor Filme pelo Público e Melhor Ator no Festival de Cinema de Punta del Este. Agora você escuta a conversa que eu tive com a Ana Luísa Azevedo e sabe mais sobre a realização do longa. A produção da entrevista é da Kel Gomes. Ana, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. Olha só, Ana, como que você está lidando, né, com essa situação da pandemia e como é que é estrear o filme comercialmente nesse contexto completamente novo, né, nas plataformas de streaming, sendo que havia, antes da pandemia, um plano para lançar ele nos cinemas, né? É um desafio bem grande, né? Porque quando a gente faz um filme, e a gente ainda no momento em que a gente estava fazendo o filme, a gente tinha um desenho de lançamento que era o mesmo desenho de já há bastante tempo, né? Então o filme cumpria as janelas de festivais que iam dando visibilidade ao filme, depois ele vai para a janela das salas de cinema, todo espectador que gosta de curtir o escurinho da sala de cinema ia assistir o filme ali, e depois o filme ia para as outras diversas janelas, né? A gente já sabia que o público do cinema, claro, estava cada vez menor e que o público, uma parte bem grande do público já buscava o filme em outras janelas, às vezes no computador, às vezes no celular, às vezes na TV a cabo, às vezes esperando na TV aberta, enfim. Mas a janela de cinema era sempre o momento em que tu conseguia dar visibilidade ao filme. Uma das funções de quem faz um filme, né, do produtor e o diretor, é dar visibilidade a ele, para que as pessoas saibam que ele existe. E depois o público vai assistir onde ele quer. Agora, a gente não tem a sala de cinema. Então, e a internet é um mundão, né, que tem milhões de ofertas nesse momento da pandemia, com uma diversidade muito grande, lives e entrevistas. Então, é um desafio enorme fazer com que o filme tenha alguma visibilidade, que as pessoas saibam que ele existe para ir buscar onde ele está. Então é um novo momento, eu acho que cada novo momento tem perdas e tem ganhos também. Quando a gente lançava um filme numa sala de cinema, ele ficava restrito àquelas cidades onde o filme podia estar naquele momento. Agora não, por streaming, o retorno que a gente tem é muito bacana, porque às vezes assim, uma pessoa que assistiu o filme em Tocantins, outra em Olinda, em Pernambuco, outra não sei aonde, outra aqui em Porto Alegre, Belo Horizonte, então é muito variado, né? E isso é muito bacana, essa possibilidade e até mesmo da divulgação,
porque a divulgação ela muda muito, né? Ela tem uma divulgação espontânea que é muito bacana. O que a gente antes chamava de boca a boca, agora é meio WhatsApp é WhatsApp, Facebook é Facebook. Então ela vai se espraiando assim, né, de uma forma muito interessante, porque quem vê o filme já comenta nos seus grupos de WhatsApp, recomenda para que os outros assistam e ali já, sei lá, já saem 20 pessoas que vão ver, aquelas 20 pessoas se gostam do filme já recomendam para mais tanta, e não tem o limite, né? Tu não tem, a sala de cinema era sempre aquela loucura. Se não dava no primeiro fim de semana, aí tu já ficava numa agonia, porque ia entrar um blockbuster, já ia te tirar da sala, é sempre uma coisa muito angustiante. E dessa forma, não, é um outro jeito de trabalhar o filme. A gente tem que dar uma continuidade de trabalho para que as pessoas, cada vez mais gente, fique sabendo e tenha a chance de descobrir o filme. É verdade. Abre-se um outro mundo, né, de possibilidades para você trabalhar um filme. É claro que a gente perde, por um lado, né, a experiência da sala de cinema, de ter o filme ali no escuro, numa tela maior, mas realmente em questão de acesso, né, desse filme chegar a mais pessoas é incomparável, não é? Sem dúvida. É diferente, né? É claro que eu acho que o ideal era uma forma híbrida ainda, né? Que pode vir a acontecer, da gente ter o tempo e tomara que o filme tenha a chance de passar em algumas salas de cinema, mesmo que as pessoas que já tenham assistido e querer ir numa sala de cinema. Quando o filme teve em pré-estreia, naquela pré-estreia Itaú, sim, muitas pessoas me diziam, adorei o filme, agora eu quero ver na sala de cinema. Então, muito bom. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Legal. E Ana, conta pra gente de onde que veio a inspiração para contar a história do Ernesto e como é que você chegou ao Jorge Bolani para o papel principal. Bom, essa história ela surgiu já quando eu estava fazendo outro filme, Antes que o Mundo Acabe. O Stil, que era o Fábio Del Ré, o fotógrafo, ele me contou do pai dele, que era o Luigi Del Ré, um fotógrafo italiano que morava aqui em Porto Alegre, já faleceu, e que o Luigi estava num momento muito difícil. Ele morava sozinho, os filhos tinham muito contato com ele, muito próximo, mas ele era uma pessoa completamente autônoma e estava perdendo a visão. E uma das coisas que ele fazia com muita frequência, que gostava e que mantinha ele vivo, era uma correspondência que ele trocava com a irmã, que morava na França e que ele tinha certeza que nunca mais ia ver. E com a cegueira, ele estava no momento na iminência de perder duas coisas importantes, que era essa autonomia e a troca das cartas, porque ele não conseguia mais ler nem escrever a carta, então precisava que um filho fizesse isso por ele. E achei aquela história muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonita, assim, né? E desse que é a fragilidade do ser humano e desse momento, né, da vida. Mas o Luigi, ao mesmo tempo, era uma pessoa com muita vida. E isso é encantador, assim, mesmo como que tu encara essas limitações e como que tu supera elas, né? É verdade. Em qualquer que seja o momento da vida. Então esse foi o início da história. Uhum. Então, de início, o personagem ele não seria uruguaio. Isso mudou durante ali o processo de escalação ou não? Não, foi esse que eu te contei era apenas o pontapé inicial, né? Ah, tá. Desde o início, esse personagem foi uruguaio, sim. Aí é outra história, assim, né? Porque tem essa questão do estrangeiro, né? Que adota um outro país como a sua pátria, mas que é sempre estrangeiro. Né? Então, eu queria trabalhar um pouco isso nesse personagem. A gente tem muitos casos e conhece bastante gente aqui que mora em Porto Alegre, uruguaios, argentinos, que vieram em decorrência
da diáspora provocada pelas ditaduras militares da América Latina, né? Sim. E que acabaram ficando aqui. E são figuras interessantíssimas, assim, que têm uma cultura muito vasta, são muito encantados com a sua própria cultura, né? Cultivam, porque esse é um pouco uma característica do exilado, né? O exilado, ele saiu do seu país de origem não porque ele quis, não para fazer uma aventura, mas porque ele foi obrigado, a vida dele estava correndo risco. Então, ao viver num outro país, cultivar a cultura, ela é fundamental para a própria saúde mental dele, né? E enfim, é muito comum isso. Então, eu queria trabalhar essa questão. E eu achava interessante ser uruguaio, primeiro porque eu conheço bastante a cultura uruguaia, gosto muito da literatura, da música uruguaia, e essa coisa da proximidade e, ao mesmo tempo, a distância, né? Para as pessoas que têm a idade do Ernesto, às vezes parece que tudo é tão longe, o que para a nossa geração já diminuiu essa distância por causa da internet, por causa enfim, de outras facilidades, até mesmo dos voos de avião um pouco mais barato. Para essa geração que está já idosa, acima da gente, isso tudo era muito difícil, né? O avião era muito caro, as ligações telefônicas eram muito caras, nem todos se adaptaram à internet, né? Especialmente os que moram sozinhos, como é o caso do Ernesto, que não tem um neto, um filho morando perto. Então, essa facilidade da tecnologia não faz parte da vida dele. E eu queria trabalhar isso, assim, parece que o Montevidéu está tão perto, mas acaba ficando longe para quem não tem acesso a essa tecnologia. Né? É verdade. Além do Ernesto, a gente tem no filme a Bia, né? Outra personagem essencial ali para a história. O encontro dos dois, que são pessoas tão diferentes, mas que são solitários, né? Cada um à sua maneira. Isso provoca mudanças significativas nas vidas de ambos, né? Especialmente para o Ernesto, que passou a ter uma outra perspectiva, né, a partir do encontro com essa jovem. Você acredita, né, que as pessoas, no geral, têm abertura para amizades entre gerações tão diferentes, ou existe mesmo essa dificuldade preconcebida, uma relutância em manter uma relação como a que a gente vê no filme? Eu acho que existe, sim, é muito possível e fácil de acontecer. Agora, infelizmente, a gente vive numa organização social que dificulta muito, né? Porque cada vez mais as convivências são mais segregadas, né? É difícil de... Então, ficam os jovens convivendo com os jovens, os idosos convivendo com os idosos, e então acho que isso que dificulta, mas não acho que a troca ela é possível e ela é bárbara quando acontece, né? Uhum. Ter amigos mais velhos ou amigos mais jovens é extremamente enriquecedor e faz a gente se sentir vivo. Quem dá aula sabe disso, né? Ser professor tem essa vantagem dessa convivência eterna com pessoas mais jovens, o quanto isso é enriquecedor, como a gente aprende. E as famílias, quando conviviam, famílias eram muito grandes e conviviam todos, também acontecia isso, né? Minha avó teve 22 netos, e quando a gente se reunia na casa dela, ela gostava de ficar no meio dos netos, não no meio na mesa dos adultos, né? Uhum. Então, e acho que isso faz as pessoas idosas a viverem mesmo, a aprender, a se, enfim, se colocar, a conhecer o mundo que está onde ela está inserida, né? Mas nem sempre está vivendo, às vezes está distante.
E como é que você chegou até a Gabriela? Como é que foi a escalação dela para esse personagem? A Gabriela é uma atriz gaúcha, eu já conhecia os trabalhos dela, ela é diretora de teatro também, e é uma excelente atriz, excelente diretora e excelente atriz. E eu tinha muita vontade de trabalhar com ela, já há bastante tempo. E quando eu escrevi esse personagem, eu já pensei nela, porque ela tem aquele olhar, um olhar que é meio misterioso, tu não sabe o que esperar dela, né? O que está acontecendo dentro da cabeça dessa menina. E achava que essa era uma característica que para a Bia era importante. Não é aquela menininha que tu sabe, tu já prevê o que ela vai te trazer, não? A Gabi tem um olhar, aquele olhão dela, assim, que tu diz, ai, o que ela vai te aprontar, né? Então, acho que isso é bacana. Isso era bacana para o personagem. Uhum. E ela é uma pessoa muito capaz, já fez muitos, já tinha trabalhado com séries, com algumas coisas, não tinha protagonizado nenhum longa-metragem. E foi muito prazeroso trabalhar, ela é muito encantadora. Uhum. Agora me refresca a memória aqui, Ana. O Jorge já tinha feito filmes no Brasil antes? Não, brasileiro não. Ele fez o Whisky, né? Que é um filme uruguaio bastante conhecido. É muito bom. E nesse filme o personagem dele mora no Brasil. Ele chega do Brasil, mas ele nunca tinha filmado no Brasil, que eu saiba. Uhum. Ele já tinha vindo para Porto Alegre várias vezes apresentando peças de teatro. Uhum. Bacana. E falando agora um pouquinho da direção de arte, porque a cenografia, principalmente, né, chama muita atenção, porque a construção ali do apartamento da Ernesto é muito rica, né, tantos detalhes, você percebe que tem toda uma história, né, contada ali na construção, em como aquele apartamento está colocado para a gente. A gente costuma dizer que, às vezes, o lugar onde o filme se passa também é um personagem, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha desse lugar e a concepção de como que ele seria decorado para contar essa história do Ernesto. Essa é uma história que se passa grande parte dela no apartamento. E então esse apartamento era, assim, um elemento muito importante. E o Ernesto, dentro desse personagem como a gente construiu, ele era aquele personagem que está aposentado, viúvo, que morava sozinho e que tem um universo íntimo muito rico, né? Então ele era um cara que até começar a perder a visão, ele não tinha problema nenhum com a solidão e com o viver sozinho, né? Então, essa riqueza desse personagem, ela tinha que estar dentro, riqueza espiritual que a gente está falando aqui, né? Para quem não vê o filme. Tinha que estar nesse apartamento. E é um apartamento de alguém que foi acumulando histórias durante a sua vida, né? E as histórias estão ali. Eu construí, imaginei esse personagem sempre pensando que ele diz ali que ele está, né, viúvo já há 8 anos. Acho que nesses 8 anos ele não mexeu em nada no apartamento. É aquele apartamento que a esposa dele, a Rosa, construiu e deixou, e ele permaneceu igual, menos o universo do escritório, que é o mundinho dele. Uhum. E ali tem todos os elementos da fotografia, do trabalho dele, que está todo naquele universo onde ele não deixa que ninguém entre, né? Nem mesmo a faxineira. Não, é muito bom, né? A cena que a Bia entra no escritório e tenta arrumar e ele fica bravo, dá para entender muito disso. E ele não deixa que ela entre. Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho, Ana, da cena da praça, né, com aqueles jovens se apresentando e que o Ernesto acaba também declamando o poema ali. É uma cena muito legal.
essa roda ali, eu não sei exatamente como chama a atividade, mas ela acontece mesmo? Já é algo que você tinha vontade assim de filmar, de colocar num filme? Sim, sim, são rodas de slam, né? São as batalhas de poesia, elas acontecem bastante, são muito fortes no Brasil. Essas histórias dos slams, se eu não me engano, veio de Chicago, onde começou, mas hoje ela se propagou bastante no Brasil, muito forte. Quando há alguns anos atrás, eu fui convidada pelo Goethe, para o Instituto Goethe de Israel, para fazer um trabalho de 1 minuto sobre censura e repressão. Foram 20 cineastas de 20 países diferentes, cada um tinha que fazer um clipezinho assim, sobre censura no seu país. E foi bem naquele período da morte da Marielle. Sim. E eu estava muito, muito tocada por aquilo, né? Acho que como todos nós ficamos muito mexidas com aquela morte, e eu tinha que falar sobre censura. E eu pensava assim, bom, qual a maior censura e repressão que a gente tem, né, vivenciou nesse momento, que não foi de calar a boca da Marielle, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, meu filho me apresentou as rodas de slam, que eram essas rodas que era uma coisa muito viva, muito forte. Se tu for para uma, tu vai ver, as poesias são de muita riqueza, muita. E aí convidei a Cristal Rocha, que era uma menina que tinha ganhado as batalhas de slam nacionalmente. Ela tinha 15 anos, é uma gaúcha, tem uma poesia linda, forte, contundente, e então eu convidei ela para fazer esse trabalho. Nesse período eu estava escrevendo o Ernesto, e eu queria que o Ernesto, né, que nessa troca com a Bia apresentasse um universo que não fazia parte da vida dele mesmo. E lembrei de incluir essa roda do slam. Legal. Era uma coisa pouco conhecida ainda. Então, e como o Ernesto tem toda essa ligação com a literatura, com a poesia, achei que era uma forma bacana de apresentar esse outro universo, de ter essa troca com a Bia, e ele descobrir essa outra forma de fazer poesia, né? Sim. Que eram os slams. Então, foi dessa maneira que entrou o slam no filme. Ah, muito legal, muito bacana. Um trabalho seu que a gente acompanhou, que foi feito no canal Curta, né? Aquela série Grandes Cenas, muito legal, com as análises de cenas memoráveis de filmes brasileiros. Eu queria, olha só, fazer uma proposta, que você, aproveitando um pouco dessa ideia da série, que você escolhesse uma grande cena do Aos Olhos de Ernesto para comentar aqui pra gente. O que você acha? Eu gosto muito da cena do slam, né? E a gente já comentou um pouquinho sobre ela, mas eu acho que ela tem outras coisas que a gente pode observar, né? Sim. Então, eu acho que tem essa descoberta desse universo, né? Primeiro, quando eles estão ali comendo aquele X, que é o X coração, que é uma coisa muito típica daqui, não existe em outro lugar do Brasil, num trailer, né, e com pessoas à noite ali que o Ernesto viveria ali. E aí vai para essa roda do slam. E aí eu acho que a gente trabalha também com uma câmera, que é uma câmera na mão, sim, que deixa já a cena toda mais solta, né? Diferente do resto do filme, que tem uma câmera muito mais controlada, muito mais parada, né? Então, aquele momento ali é um momento em que rompe totalmente com a história do Ernesto e também com a linguagem do filme. É uma câmera na mão que acompanha quem está fazendo poesia, mas ao mesmo tempo sem perder o foco nos dois personagens, que é a Bia e o Ernesto, né? E é o momento em que a Bia vê o namorado, que tinha uma ligação com esse passado dela, com
com a vida dela, que era muito intempestuosa, sem controle nenhum, né? Sem saber o dia de amanhã. E ela foge daquilo ali. E eles saem dali e voltam para dentro do apartamento, voltam para o controle do apartamento. Então, acho que tem essas duas coisas, assim, de linguagem, que é um pouco diferente de todo o resto do filme. Sim. E é uma outra energia, né? Diferente do apartamento, onde é o Ernesto que controla. Acho que o filme tem essas duas coisas, tem dois momentos, assim, tem outro momento da Bia entrando no apartamento, também tem uma câmera na mão, que aí vai acompanhando a Bia, que também, assim, é a Bia que conduz, né? Sim. E quando a Bia conduz, ela muda um pouco a linguagem. Muito bom, muito bom. E para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da troca de cartas, né? Porque o e-mail substituiu a troca de correspondências, tem outras maneiras muito mais rápidas hoje em dia das pessoas se comunicarem, mas uma carta escrita à mão, ela tem o seu diferencial, né? Tem, eu acho que tem. Eu sou encantada com carta, adoro carta, né? Não é à toa que no meu outro filme tem carta também. No Antes que Mudar também tem carta, e na verdade, os três longas, o Primavera das Neves também tem carta, Sim, né? Que é um sim. documentário que a gente pega as cartas que ela escrevia para a amiga. E a carta é muito bonita, né? Porque a carta revela muito da pessoa. O e-mail é uma coisa mais rápida, é uma coisa que não tem ali a grafia, não tem a escolha do envelope. Eu lembro muito, assim, eu escrevi muito carta para amigas que tinham ido morar fora, ou eu morei um tempo fora. Então tinha uma coisa do sabor, assim, de escrever. Aí tu deixava aquela carta ali, continuava a carta depois. Às vezes tu já estava num outro momento. E aí, como é que no envelope, já colocar alguma coisa no envelope? Então, ela é um objeto. O e-mail não é o objeto, a carta é. E acho que tem histórias muito lindas que a gente recebeu, né, das cartas. Por exemplo, as cartas as trocas das cartas entre Van Gogh e o Theo, né? As cartas para Theo, que são lindas, né? Aquele dos dois irmãos. Tem tantas cartas, tem tantos livros de cartas, e eu acho uma pena, eu temo que a gente não tenha mais isso, sabe? Que não fique mais essa memória, porque o e-mail se perde, né? É muito. Às vezes tu perde um computador, dá um pau no computador, pronto, todos os teus e-mails vão fora. Então, acho que talvez a gente perca essa parte da memória, assim, que é essa troca afetiva, ou não mesmo não afetiva, mas tem tanta, a gente tem as trocas de cartas do Drummond com Marge Andrade, tem tantas cartas que revelam tanto de uma época, né, de alguns artistas, que é uma pena que isso talvez se perca. É verdade. Então, acho que o filme tem isso mesmo, de valorizar a palavra, valorizar a carta, valorizar o objeto. E valorizar o tempo, né? O tempo, exatamente. A carta tinha aquilo que ele diz, né? A carta tinha o tempo. Eu morei um tempo fora do Brasil. Então, e num período que não tinha e-mail, né? Lá na década de 80. E então assim, eu chegava em casa e ia direto para o correio para ver se tinha chegado alguma carta do Brasil, né? Se alguém tinha mandado. E aí a gente fazia aquela coisa então tu queria que alguém recebesse a carta no dia do aniversário, então tu tinha que fazer uma conta. Quando é que tu ia escrever, quando é que tu ia botar no correio, porque ela tinha que chegar lá em tal data, né? E aí depois a resposta. Então eram 10 dias de ida, uns 5 dias de ida, mais tantos dias de volta. Então, isso tem um sabor, né? Que tem um outro tempo que a gente esqueceu.
Agora a gente tem que ser encontrado a toda hora. Se a gente não responde um WhatsApp, já as pessoas já ficam... Exatamente. Né? Nossa, por que tu não me respondeste no WhatsApp? Eu disse, mas eu não estava olhando no meu celular. Então, é a obrigação de estar ligado o tempo inteiro, né? É verdade. Em conexão. Tá certo. Ana, é isso então. Olha, te agradeço demais pela conversa, pela entrevista. Queria desejar aí muito sucesso com o lançamento do filme, que ele circule bastante, muitas pessoas vejam e que venham mais filmes da Ana Luísa para a gente assistir e poder conversar de novo aí no futuro próximo, a gente espera. Que bom. Obrigada. Assistam, entrem lá no Now, no Oi Play, no Vivo Play. E é importante que entrem já, porque quanto mais pessoas assistirem agora, mais destaque vai dar para o filme, mais tempo ele vai ficar por ali. Vamos lá, que agora é esse outro jeito de exibir e de ver que a gente tem que aprender como faz. E tomara que vocês curtam aí o filme. Esta foi Ana Luísa Azevedo, diretora de Aos Olhos de Ernesto, filme brasileiro que você pode ver nas plataformas de streaming. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed no seu aplicativo de podcasts favorito ou visitando cinematório.com.br. Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.